Então, galera, parece que aquela feminista que havia tretado com aquele deputado transexual, o Felipe Hilton, né? O Felipe Santos Silva, mais conhecido como Erika Hilton, se complicou de novo, né? Por causa dele. Eu tô vendo aqui uma matéria da Gazeta do Povo, sabe-se lá por quê. Ela não tá bloqueada para não assinante, né? Mas enfim, vou aproveitar essa abertura aqui. Inclusive, eu já tinha visto alguns posts da Isabela Cepa lá no X, que é o antigo Twitter, né? Falando sobre isso, inclusive, bom, daqui a pouquinho eu vou ver algumas repostagens que ela fez lá, né, comentando sobre pessoas que acabaram se ferrando também por terem, né, questionado esses transexuais, a, digamos assim, idoneidade física deles, né? Mas por enquanto eu vou ler isso aqui com vocês, olha só. Feminista é acusada novamente de transfobia contra Erika Hilton após ação arquivada no STF. Essa matéria aqui é do dia 23/10, né? Aqui, deputada Erika Hilton processou a ativista Isabela Cepa por crime de racismo na forma de transfobia. Inclusive, falando de crime de racismo, né? Parece que tem mais alguma coisinha aí que a esquerdalha está tentando aprovar, né? Para o que? Colocar como crime de racismo também. Eu não lembro exatamente o que seria, mas daqui a pouquinho eu vou ver com vocês também, beleza? Aqui, a ativista feminista Isabela Cepa, que está nos Estados Unidos, né? Não. Acho que ela tá em algum país aí, cara. Não sei se é nos States. Eu acho que não, acho que está em outro lugar. Voltou a ser investigada por publicações consideradas transfóbicas feitas em 2020, nos quais comentou a eleição da deputada federal Erika Hilton, PSOL de São Paulo. Apesar de os mesmos conteúdos já terem sido alvo de inquéritos arquivados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo STF, o Tribunal da Justiça Federal da Quinta Região acatou o pedido do Ministério Público Federal da Paraíba de abrir uma nova ação. O pessoal quer ferrar ela de qualquer forma, né? Quer ferrar ela de qualquer forma, certo? Mas isso aí é a porcaria do Felipe Santos Silva forçando a barra, né? Aí tu pensa numa pessoa narcisista, orgulhosa pra cacete como deve ser esse cara, hein? Em sua conta no antigo Twitter, atualmente X, Cepa escreveu em 2020 que, entre aspas, a mulher mais votada é homem. Ela falou o óbvio, né? Ao comentar, falou o óbvio e o natural. Ao comentar a ele, inclusive, o Filipão, né? Não havia nem cortado o pinto, cara. Ele ainda tem pinto, né? Ao comentar a eleição de Erika Hilton como vereadora mais votada da cidade de São Paulo. A ativista também compartilhou publicações de outras pessoas, como o vídeo da professora australiana Bronwyn Winter, no qual ela afirma que, entre aspas, uma pessoa que se identifica como transgênera mantém seu DNA de nascimento. Até porque não dá pra você mudar isso aí. Nenhuma cirurgia, hormônio sintético ou troca de roupa vai mudar esse fato, sim. Eu sempre discuto com esse pessoal GLS lá no X, né, e também lá no Facebook. Aí a galera, quando eu falo que só existem os cromossomos XY, né, que são para homem, né, e o XX, que é para mulher, eles falam que não, existem mais cromossomos aí. Só que acontece que quando eles exemplificam isso, né, eles estão falando do pessoal que é hermafrodita, né, que hoje as pessoas chamam de intersexo, né, mas é hermafrodita, cara, de qualquer forma. E esse termo não é nem o que é ofensivo, né? Mas o pessoal adora ficar mudando as palavras, né, os termos e tudo mais, né? Aqui, de novo, entre aspas. Violando princípios da nossa Constituição Federal e do Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, estou sendo processado novamente pelos mesmos posts que já haviam levado o Supremo Tribunal Federal a arquivar meu caso, declarou recentemente Isabela Cepa no X. Ó, a ativista obteve o status de refugiada por perseguição política. Cara, eu naturalmente vejo muita gente falando que ela merece isso aí, são as cabeças da hidra se mordendo, né, e tudo mais. Cara, ok, né, eu concordo com vocês, né, em parte, por mais que ela tenha contribuído para isso mesmo, né, se bem que lá no X ela havia falado que não havia feito L, né, mas de qualquer forma, as ideias as quais ela compartilha, as quais ela pensa,
dão a entender de que de qualquer forma, né? De qualquer forma, ela tá entre a galera que aprova o Brasil, o mundo em que vivemos hoje em dia, cara. Né? Então, seria diferente se ela fosse da direita, né? Ou então se fosse uma pessoa, digamos assim, neutra, né? Mas eu acho que, de qualquer forma também, por mais que a pessoa seja isenta, né? Se coloque como isenta, ela acaba bandeando para algum lado, né? Mais cedo ou mais tarde. Aqui. Em julho, a ativista obteve o status de refugiada por um país europeu, cara. Não foi para os States, cujo nome prefere não divulgar por questão de segurança. Óbvio, pô. Com isso, ela diz que passou a ser reconhecida. O cachorro tá latindo aqui. Com isso, ela diz que passou a ser reconhecida oficialmente como cidadã perseguida politicamente pelo Estado brasileiro. Nem o Bolsonaro, a qual ela certamente demoniza, né? Havia feito isso aí contra qualquer dos seus opositores, qualquer dos seus haters, né? Você pega que teve uma pessoa de esquerda que havia presenteado ela com isso, né? É pra você ver como é que são as coisas. E ainda tem gente falando que Lula e Bolsonaro são iguais. Não, cara, não são iguais. Né? Inicialmente, a Procuradoria da República de São Paulo recomendou o arquivamento do caso. Diante disso, Érica Hilton levou a denúncia ao STF. No entanto, em setembro, o ministro relator Gilmar Mendes rejeitou o recurso da parlamentar contra a CEPA. Segundo a decisão, não houve. Sim, ele havia falado que trans não é mulher. Ele havia basicamente falado isso aí. Não é mulher. E aí? E aí? Segundo a decisão, não houve inconstitucionalidade na deliberação anterior e as declarações da ativista não configurariam discurso de ódio. A autora das publicações compartilhadas por CEPA também se tornou ré no processo que tramita no TRF5, entre aspas. Para me prender, Érica Hilton precisava primeiro prender a autora do post, mas isso só começou depois que eu tive acesso ao processo em 2024 e tomei conhecimento de que 4 das 5 denúncias contra mim eram por retweets, compartilhar posts na rede X, afirma cedo. Cara, parece que poderia ser algo pessoal, né, já que eram repostes, cara. Embora a ação tenha sido proposta pelo MPF, a parlamentar aparece no processo como terceira interessada. Infelizmente não tem comentários aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. LGB sem T. Homossexuais anunciam ruptura com ativismo trans. Se bem que é tudo gay, né, cara? É tudo gay. As pessoas falam que, algumas, né? Que transexual não seria gay, não. É gay, cara. É gay. Por mais que a mulher se ache um homem e o contrário também ocorra, né, cara? Você é homossexual. Não dá pra você tirar isso. Surpresa. Número de estudantes que se identificam como transgênero cai nos Estados Unidos. CFM reage à decisão incomum de juiz e diz que ONG trans deturpou fala de médico. Essa treta aqui eu não tô sabendo. Mas enfim, cara. Isabela Cepa tá sendo perseguida por esse travesti aqui, né? Agora vamos lá pro perfil dela no X. Então é isso aí, cara. Se bobear, ela tá na Inglaterra, né? Mas isso aí também não é problema meu, ela já conseguiu sair daqui, né? Ela tá numa situação praticamente igual a do Monark, né, cara? Mas a diferença é que, se bem que não foi um ataque o que ela havia feito, né? Nem o Monark havia feito, porque chamar o Flávio Dino de Gordola seria necessariamente um ataque ou uma constatação, né? Mas enfim, não justifica o que aconteceu com o Bruno Ayub, é claro que não. Não justifica. Nem justifica o que a Isabela Cepa tá passando, cara. É completamente injusto. Isso aí independe se ela se de esquerda, cara, mesmo se fosse uma militante trans, né, por mais que, ok, né, a gente tem aquele pensamento de que ela merece se ferrar, mas
você pega lá no fundo, você vê que é algo injusto, cara. Aqui. Isso é oficial. Meu caso. Ah, o que ela havia repostado aqui, né? Cara, esses repostes aqui são basicamente o que ela havia feito em relação ao, entre aspas, ataque aos transexuais, né? Que havia ocasionado aquilo tudo. Aqui o que a Nini Borges havia escrito. Um cidadão suíço passará 10 dias na cadeia por ter dito algo que todo mundo sabe. Resquícios do esqueleto humano permitem identificar o sexo de alguém. Sim, cara. Você pega logo pelo quadril, já tem uma grande diferença. É. Mas aquele negócio, né, cara? O pessoal da esquerda cirandeira, né? Que é da militância trans, inclusive os simpatizantes, claro, né? Eles pensam sob aquela égide do... o quê? Eu penso que eu sou tal coisa, né? Eu me acho tal coisa, não que eu sou tal coisa, né? Aí parlamentares, né, acabaram entrando na brincadeira, a mídia também entrou na brincadeira, empresas também entraram na brincadeira. Né? Dá uma olhada nisso aqui. Peraí. Censura. Suíço é preso por alegar que o sexo biológico pode ser determinado pelo exame de restos mortais. É por isso que também rola aquele meme, né, internet afora, de que, ok, cara, você que é homem, você pode se sentir uma mulher, mas daqui a 1000 anos, daqui a uns 5, 10 mil anos, né, quando um arqueólogo for verificar os seus ossos, né, os seus restos mortais, o cara vai identificar como, né, isso é um homem. Isso é um homem, ele vai falar isso aí porque na cara dele vai estar que aquela pessoa, né, era um homem, né? Era um homem, certo? É complicado, cara. Esse tipo de situação é complicada demais. Aqui o que eu havia lido anteriormente, eu até achei interessante para comentar nesse vídeo, ó. Pera aí. Brasil Alternativo, nunca ouvi falar nessa conta. E a Isabela também havia repostado. Governo Mula lança plataforma para monitorar e processar autores de postagens consideradas anti-LGTV. O Ministério dos Direitos Humanos lançou, em conjunto com a ONG Aliança Nacional LGBTQ, uma plataforma com o objetivo de responsabilizar judicialmente, ou seja, pessoal, eles têm, se bem que eles sempre demonstraram isso aí, né? Não vou falar uma coisa inédita aqui, né? Eles têm aquela sanha ditatorial de querer colocar na cadeia pessoas, né, por uma coisa boba, né, quanto dizer, né, a verdade. Né? Você falar que, porra, o sujeito lá pode se sentir uma mulher, mas ele é um homem. Né? Transsexuais não são mulheres. Aí o cara quer colocar na cadeia alguém, certo? Aí tu põe uma pessoa nessas condições na mesma cela, né, que um estuprador, que um assassino, um cara que havia praticado latrocínio, se bem que é assassino de qualquer forma, já que é roubo seguido de morte, certo? Aí o cara lá no banho de sol vai ser perguntado, cara, você tá aqui por quê? O que você fez para estar aqui na prisão? Que eu falei que o deputado Filipão, né, a deputada Érica Hilton era homem. É por isso que eu acabei sendo sentenciado a não sei quantos anos de cadeia, né? É a banalização, né, do que seria tipificado como crime, cara. Já é errado você considerar, né? Você considerar o tal, entre aspas, crime de homofobia, né? E agora você pega que as pessoas da esquerda querem, se bem que elas não querem, né? Estão forçando a barra, né?
para colocar o termo gordofobia como crime, né? A prática como crime, certo? A pessoa acha muito melhor colocar quem havia dito isso aí na cadeia do que emagrecer, né? Cara, é banalização do que você toma como crime, cara, certo? É banalização. E as cadeias estão superlotadas, sacou? Em diversas delas tem aquelas condições de merda. E eu acho que quanto mais você sobe o Brasil, mais as cadeias estão piores internamente, né? E um militante LGTB quer te colocar na prisão só por conta disso. Porque você chamou o sujeito lá de você é um homem, você é trans, né? Mas você é um homem. Só por isso. Autores de publicações considerando desinformação o discurso de ódio contra gays, lésbicas, bi, tri, tetra, penta e demais identidades de gênero. O projeto, que custou 300 mil, foi financiado pela emenda parlamentar do deputado federal Filipão Santos, do PSOL de São Paulo. A chamada, entre aspas, plataforma do respeito consiste em uma ferramenta de inteligência artificial designada Aletheia, que se propõe, conforme consta no site oficial, a, entre aspas, rastrear as origens da desinformação, denunciar seus impactos e viabilizar a responsabilização de autores e divulgadores. É isso, parceiro. Complicado. E é claro que esse tipo de coisa aí, ela vai acabar batendo de frente com o que é escrito no X. Porque, porra, rola muita piada e verdade sobre esses transexuais aí. Eu também, né, faço isso, certo? Não dá pra você se escusar de dizer a verdade. Mas tá me ofendendo, cara. É problema seu isso aí. E eles quem colocam o Jair Bolsonaro como se fosse um ditador, né? É isso. Pô, vi algo interessante a qual ela havia comentado aqui, né? Aqui. Ela havia feito um corte aqui, ó. Se misoginia virar crime, quem vai primeiro pra cadeia? Bolsonaro ou Erika Hilton? É uma resposta óbvia a Erika Hilton. Até porque muitos gays aí, por mais que eles tenham amizade com mulheres, né? Eles são muito misóginos, sacou? E ainda mais se for pra defender os seus pontos de vista envolvendo gênero, sexo, blá 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 blá. Aqui o que ela havia escrito também. Eu sempre campanhei, esse termo, esse verbo existe, contra o Lula e não aguento mais gente mandando eu fazer o L. Se é pra me atormentar, me julguem pelas coisas que fiz, por favor, isso é falta de respeito. É que geralmente a gente imagina que feminista costuma fazer o L, né? A Patrícia Leles, essa aí é outra feminazi, né? Que, bom, acho que você sabe muito bem o histórico dela, né? O que ela havia escrito aqui. Um dos aspectos mais bizarros que os bolsonaros deixaram como legado foi destruir o senso crítico das pessoas. Tudo virou radical, tudo é 8 ou 80. Mas se tudo tivesse dado certo naquela treta que você teve com o pastor Marco Feliciano, né, tu continuaria pensando, né, com eles nesse sentido aí, né? Só porque votei no Lula,
votaria até no Tiririca contra o Bolsonaro, mas você não teria esse tipo de ação na época em que você estava mancomunada com os bolsonaristas. Agora parece que sou obrigado a engolir todas as pautas insanas da esquerda, até essa loucura de que qualquer homem pode acordar um dia e decidir que é mulher. Bom, pelo menos isso aí, né? Pelo menos você não acredita nessa porcaria de... essa loucura aí de... eu acordei e me acho mulher, é justamente isso, né? Então é isso, galera. Se a Isabela tivesse aqui no Brasil, ela já estaria na prisão, hein?